Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Está aqui. Na aula passada, eu terminei falando sobre a lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff diz que a integral de linha do campo eletrostático num caminho fechado é zero. Ela é válida se o campo for eletrostático. Se o campo variar no tempo, eu não posso afirmar que vai ser zero, né? Isso é uma coisa interessante, né? Vocês fizeram exercícios em circuitos elétricos, onde vocês calcularam tensões e correntes e usando geradores senoidais, né? Então vocês devem estar com uma pulga atrás da orelha, né? Falar, ué, né? Bom, o resultado pode estar certo e pode estar errado. Depende de muitas coisas, né? E no futuro a gente vai esclarecer quando que aquilo lá está certo e quando aquilo lá não pode ser utilizado, tá? A gente falou dos potenciais gerados pela carga pontual, pela linha carregada e por uma lâmina plana, né? Vamos generalizar ainda mais a nossa definição de potencial. Suponha que no espaço eu tenha um conjunto de M cargas. Qual é o potencial elétrico que eu vou observar num ponto R distante da origem? Ora, tudo isso que a gente fez é derivado da lei de Coulomb lá atrás. A lei de Coulomb admite superposição, portanto, os potenciais também. Então, o potencial num ponto será a soma dos potenciais impostos por cada carga que existe nesse espaço. Então, nessa expressão, o potencial num ponto R vai ser o somatório da contribuição das N cargas que existem no espaço, né? E particularizando apenas que o módulo de R menos Rm é exatamente a distância da carga que está causando potencial no ponto R, né? Então, se eu tenho 10 cargas, eu vou somar a contribuição de cada uma delas individualmente. Por outro lado, se eu não conheço individualmente cada carga, mas eu tenho uma expressão que me diz como a carga está distribuída no espaço, eu posso calcular o potencial no ponto R a partir da integração, né? Note que eu vou integrar no volume toda essa carga. Veja que ρV, R, dV é exatamente carga. Então, eu estou fazendo a integração ao longo de todo o volume, de tal maneira a calcular quanta carga eu tenho, respeitando a posição que eu estou integrando aqui no espaço. Isso vale também para superfícies carregadas. Se eu tiver uma superfície com uma distribuição superficial de cargas ρS, né, o potencial imposto no ponto R é dado pela integral de superfície S aqui, e no numerador eu vou ter exatamente carga. Pois não? Alô, alguma pergunta? Ok. Finalmente, se a minha distribuição não for superficial, for linear, eu também consigo determinar o potencial no ponto R, né, integrando ao longo dessa distribuição linear até obter quanta carga há nessa região. Então, isso fecha todos os casos possíveis, né? Vamos ver alguns casos interessantes, tá? Qual é o potencial elétrico que é gerado por um anel circular de raio A uniformemente carregado com uma distribuição linear de cargas ρL? Você deve estar agora sentindo um déjà vu, né? Falar, já vi isso em algum lugar, não? Sim, é verdade. A gente determinou o campo elétrico de um anel, só que agora nós estamos determinando o potencial elétrico, né? Então, eu tenho um anel de raio A. Sobre esse anel, a distribuição de cargas é ρL, coulombs por metro, tá? Eu vou particularizar a solução da mesma forma que eu fiz lá quando a gente determinou o campo elétrico. Eu vou calcular para um ponto P, só que esse ponto P tem que estar situado num eixo que passa pelo centro do anel e é perpendicular ao plano que contém o anel. Então, eu peguei um ponto P aqui nesse eixo.
a uma distância h do centro. H pode ser qualquer coisa, inclusive zero. Tá? Então, sobre esse eixo aqui, de menos infinito a mais infinito, eu vou poder calcular o potencial em qualquer ponto. Uma sugestão que vocês podem me fazer é qual o sistema de coordenadas, né? Seria o cartesiano, seria o cilíndrico ou seria o esférico para a gente calcular isso? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, assim como a gente determinou o campo elétrico, o sistema de coordenadas cilíndrico se mostra o mais adequado pela simetria. Tá? Assim, alinhando o eixo ao eixo Z, localizando agora P num ponto de coordenadas EP igual a H, eu tenho aqui o sistema de coordenadas cilíndricos e eu vou equacionar o meu problema. Tá? Então está aqui os eixos ρ, φ e Z. Então, vamos calcular. Como é que eu posso determinar o potencial no ponto P? A gente acabou de ver a generalização do resultado do potencial. Tá? Eu vou pegar um pedacinho do anel, a mesma coisa que a gente fez, e calcular o seu comprimento DL. DL vai ser o raio, veja que o raio aqui é A, dφ. Então, se eu multiplicar DL por ρL, eu tenho quanta carga há nesse pequeno pedacinho, nessa pequena porção do anel. Eu vou ter dQ coulombs. Então, dQ vai ser ρL, que é a distribuição linear de cargas, A, que é o raio, dφ, que é a variação angular. Eu vou definir o vetor posição R da carga que está impondo, está induzindo o potencial até o ponto P. Então, facilmente a gente percebe que o vetor R, o vetor posição R, pode ser escrito como a soma vetorial de um vetor que parte desse ponto vai até a origem, da origem até esse ponto. Ora, daqui até a origem, eu estou andando a metros. Porém, eu estou andando no sentido contrário de ρ, então vai ser menos a ρ. Daqui até o ponto P, eu estou andando h na direção a z. Então, R vai ser menos a ρ, menos a ρ, mais h a z. Então, está aqui o nosso probleminha. Tá? Vou calcular o módulo desse vetor. O módulo desse vetor... Desculpa, alguém está com o microfone aberto, está dando retorno. Tá? Se puder fechar, abra para fazer perguntas, claro, mas eu tô me ouvindo aqui de volta. Tá? Então, vamos lá. O módulo de R vai ser a raiz quadrada do quadrado das suas componentes. Isso é bem simples, todo mundo já sabe. Então, eu vou calcular o potencial imposto pelo ponto P através da expressão generalizada que eu acabei de apresentar. Então, eu vou integrar sobre todo o comprimento dessa distribuição linear e calcular quanta carga há. A nossa integral vai ser em φ. Na hora que eu substituir ρL, né, dl, vai ser ρL a dφ. E o limite de integração, para que eu possa cobrir todo o anel, vai ser de 0 até 2π. Dessa maneira, eu tenho a minha integral. Eu posso tirar de dentro da integral tudo aquilo que é constante. Então, eu vou tirar ρL a 4πε0, raiz de a quadrado mais h quadrado. Na verdade, a gente tira todo o núcleo da integral, só sobra a variável de integração dφ. Essa integral é para lá de fácil. Simplesmente essa integral vai resultar 2π, que eu posso simplificar aqui. Ela vai 2π no numerador, vou simplificar aqui com o denominador. E eu tenho que o potencial num ponto P, situado num eixo que passa pelo centro do anel, perpendicular ao plano do anel, será ρL a 2ε0 raiz de a quadrado mais h quadrado. Essa é a solução do potencial elétrico para um anel. Tá? Algumas coisas interessantes a gente pode avaliar. Né? Veja se você aumentar a densidade linear de cargas, você vai aumentar o potencial, o que parece coerente do ponto de vista físico.
Se você aumenta o raio do anel, eu não posso responder tão rapidamente assim, porque eu tenho o A no numerador e eu tenho o A aqui também no denominador. Eu precisaria analisar essa função para ver o comportamento. Se você varia H, né? Se você levar H lá no infinito, ou seja, se eu for afastando, 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 claramente eu vejo que o potencial vai ser zero. Agora, curioso é que se eu levar H para a origem, ou seja, se eu trouxer o ponto P até a origem aqui, o ponto O, H se torna zero. Então eu tenho A aqui em cima e aqui eu tenho raiz de A quadrado. Então eu posso simplificar e sumir com esse A. Deixa de ter dependência para o raio do anel. E o potencial imposto vai depender unicamente da distribuição linear de cargas, porque 2ε0 é uma constante. Tá? Veja que o potencial no centro do anel não é nulo. Diferente do que a gente observou quando a gente calculou o campo elétrico. Tá? Então, esse é o resultado. Se eu pegar um ponto distante menos H do centro, ou seja, eu pegar um ponto simétrico aqui embaixo, o potencial imposto aqui não vai fazer diferença nenhuma, vai ser o mesmo que eu tenho aqui. Por quê? Se valores negativos de H, na hora que eu elevo ao quadrado, conduzem ao mesmo potencial. Então, se eu tiver ponto simétrico em relação à origem sobre o eixo Z, os potenciais vão ser exatamente os mesmos. Tá? Então, essa é um exemplo de aplicação do potencial para um anel carregado. Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Ok, então. Então vamos lá. Potencial elétrico de um disco circular de raio A que está uniformemente carregado com uma distribuição superficial de cargas ρS. Bem parecido com o que a gente fez para campo elétrico, só que aqui nós estamos lidando com potenciais, tá, turma? Eu quero determinar o potencial no ponto P. Sobre esse disco agora, eu tenho uma distribuição superficial de cargas ρS que vale um certo valor ali de coulombs por metro quadrado. Num ponto situado sobre o centro do disco, a uma altura h, eu tenho um ponto P e o meu disco tem raio A. Mais uma vez, fica quase que evidente que o sistema de coordenadas mais adequados para que eu trate esse problema é o sistema de coordenadas cilíndrico. Tá? Então, vamos para o sistema de coordenadas cilíndrico. Inserindo o sistema de coordenadas cilíndrico no meu problema, eu vou colocar aqui o ponto P sobre o eixo Z, não? Vou ter a orientação φ e aqui a orientação ρ. Agora, o que eu preciso é calcular um diferencial de carga. Eu vou pegar uma pequena região sobre o meu disco e multiplicar essa área, que é dado pelo produto das arestas. Veja que aqui é a variação em ρ, então é um dρ, e aqui eu tenho um arco, então vai ser um ρ dφ. Por que ρ dφ? Porque se eu mudar a posição que eu pego, eu estou variando ρ, então não é A, aqui é ρ. Então o meu arco ρ dφ é o comprimento desse arco. Então ds vai ser ρ dφ dρ. A quantidade de carga que tem aqui em cima é ds vezes ρs. Então, fazendo esse produto, eu tenho dq, vai ser ρs, ρ dφ dρ. Usando a expressão generalizada, né, a gente vai poder calcular o potencial. Primeiro eu vou determinar o vetor posição. Veja que o vetor posição ele sai desse ponto, do meu elemento de carga, até a origem. Então eu tenho menos ρ a ρ. A distância aqui é ρ, porém eu estou orientado no sentido oposto ao eixo ρ. E para cá vai ser h a z. O módulo foi calculado, o quadrado das componentes do meu vetor posição, tirar a raiz desse quadrado, e eu tenho o módulo de R. Tá? Então tá aqui. Opa, acho que eu voltei o slide. Tá. Aplicando a definição geral para cálculo de potenciais sobre superfícies uniformemente carregadas, eu tenho que o potencial vai ser a integral de ρS
ds 4πε0 r menos r', tá? Módulo. Então, a distância. Então, à medida que eu vou varrendo aqui, fazendo a integração, essa distância vai mudando. Eu tenho que levar em conta que agora não é variável, né? Substituindo aqui no numerador por ρs, ρ, dφ e dρ, eu percebo que a minha integral de superfície, já era esperada, é uma integral dupla. Uma integral dupla, onde eu vou varrer φ e vou varrer ρ para que eu possa cobrir toda a superfície do disco. Tirando a parte que é constante fora da integração, aqui em cima vai cair fora ρs, no denominador 4πε0, restando aqui no núcleo da integral ρ, raiz de ρ² mais h², integrados em dφ e dρ. Uma vantagem aqui é que eu não tenho, eu posso separar essa integral dupla no produto de duas integrais simples, né? Uma integral trivial aqui em φ, que vai resultar, quando eu calcular, em 2π. E uma integral em ρ, varrendo o ρ desde 0 até A, que é o raio do meu disco. Resolvendo essa integral, eu substituo os limites e eu tenho a solução para o meu disco carregado de raio A com uma distribuição superficial ρs. Veja que eu posso fazer uma série de considerações interessantes, né? Se eu variar H, né? Vamos supor que eu varie H aqui, né? E leve, né, H para o infinito. Veja que aqui eu tenho H² na raiz, porém aqui eu também tenho H, né? Infinito menos infinito, isso aqui vai resultar 0. Se eu, por sua vez, levar H a 0, olha o que acontece. Aqui eu tenho raiz de A², portanto vai dar A, menos 0. Então eu vou ter ρs a 2ε0, que é o potencial que eu vou ter nessa superfície, né? Então dá para brincar com a equação e avaliar quais os potenciais que eu tenho, né, sobre esse eixo. Se você inverter e pegar um ponto em oposição aqui à origem, você vai ver que o potencial é o mesmo gerado desse lado, assim como a gente observou essa característica no caso do anel carregado, né? O disco também vai ter esse comportamento, tá? Ok. Dúvidas aí, turma? Tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Gradiente do potencial. Bom, agora nós vamos entrar num assunto bem interessante. Até o momento, né, sempre os nossos problemas pediam para que a gente calculasse o campo elétrico, né, ou seja, o campo elétrico de uma distribuição, de uma carga pontual, de uma linha, ou a densidade de fluxo do campo elétrico, o meu vetor D. Tá? Como D se relaciona com ε ao campo elétrico, se você calcular um, se souber o ε, você sabe o outro. Então a gente resolveu o cálculo de campos elétricos a partir do conhecimento ou da carga, ou da distribuição volumétrica, ou da distribuição superficial, ou da distribuição linear. Acontece que nenhuma dessas variáveis, carga, distribuição superficial, volumétrica e linear, ela está disponível para a gente de maneira simples, se é que ela está disponível de alguma forma, nem complicado. Vocês não fizeram nenhuma experiência nos seus tempos de FEI, onde você calculou distribuição superficial no laboratório. Você também não calculou distribuição volumétrica, né? Então, da onde saem esses números que a gente tem nos nossos exercícios, que a gente hoje consegue, dispondo deles, calcular essas grandezas que nos são interessantes, que é o campo e o potencial elétrico agora? A resposta a essa questão é: nós não temos isso, então toda essa teoria até agora serviu apenas para fazer exercício. Tá? Porém, com o assunto que a gente vai ver nesse momento, que é o gradiente do potencial, nós vamos abrir uma porta para chegar
no cálculo do campo elétrico por um caminho diferente, não aquele que a gente usou pela lei de Coulomb, né? E a partir de grandezas que a gente pode mensurar. Então, se eu consigo medir alguma coisa, eu posso usar essa coisa para calcular o que eu quero. Então, a estratégia vai ser invertida. A gente viu que o potencial é menos a integral de linha do campo elétrico. Então, imagine que no espaço livre, eu tenho aqui linhas de campo elétrico, né, percorrendo o espaço. Tá? Essas linhas em vermelho são campo elétrico. Né? Eu vou pegar um determinado ponto do espaço e vou realizar um deslocamento muito pequeno. Tá? Esse deslocamento é muito pequeno, de forma que, ao longo do deslocamento, eu posso dizer que eu não percebo nenhuma alteração importante no campo elétrico. Então, eu vou fazer um deslocamento ΔL, que vai ter uma magnitude, ou seja, uma quantidade de deslocamento que eu faço, só que ele também tem uma direção e sentido. Eu estou usando aqui um versor U, né, que indica para onde que eu estou indo. Tá? Eu estou me deslocando ΔL. Aqui vai dar a direção e sentido. Esse deslocamento é feito muito pequeno, de forma proposital, porque assim eu evito de ter que fazer essa integração. Eu posso calcular a diferença de potencial que eu experimento fazendo esse deslocamento, fazendo o produto escalar de E pelo vetor deslocamento. Ora, se eu fizer esse produto escalar, eu tenho o quê? Módulo do campo elétrico, módulo do meu deslocamento, cosseno do ângulo que eu tenho entre o vetor campo elétrico e o meu vetor U, que indica a direção e sentido desse deslocamento. Tá? Eu vou agora passar ΔL dividindo para o lado de cá. Então, eu tenho agora que a diferença de potencial em função do meu deslocamento vai ser menos o módulo do campo elétrico, cosseno daquele ângulo. Eu quero saber quando ΔV, ΔL é máximo. Né? Em que situação esse lado esquerdo é máximo? O lado esquerdo da minha expressão vai ser máximo quando o lado direito também for máximo. Faça uma inspeção agora do lado direito. Eu tenho menos módulo do campo elétrico cosseno de θ. Quando o valor disso aqui é máximo? O módulo do campo elétrico já está me dando uma grandeza positiva. Só que eu tenho menos cosseno de θ. Cosseno é uma função que vai se situar entre, cosseno de um ângulo vai se situar entre menos 1 e 1. Então, o máximo valor que eu posso ter aqui vai estar se situando entre menos 1 e 1, só que eu tenho esse sinal de menos. Portanto, no dia que o cosseno for menos 1, com esse menos mais, a variação do potencial ao longo do deslocamento se torna máxima, e além de máxima, se torna igual ao módulo do campo elétrico. Aqui é fundamental essa passagem. Isso implica que, toda vez que eu me deslocar e perceber que a variação do potencial está sendo máxima, significa que o ângulo que eu estou fazendo com o campo elétrico é π. Tá? Então, se eu desenhar esse deslocamento com um ângulo π, significa que toda vez que eu me desloco na direção contrária do campo elétrico, ou seja, ele vai na mesma direção e sentido oposto, né? O campo elétrico aponta para cá nesse ponto, eu faço o deslocamento no sentido oposto, eu vou perceber a maior taxa de variação do potencial em unidades de deslocamento. Ora, se eu faço isso infinitesimalmente, significa que a minha derivada do potencial nessa direção corresponde, né, a um valor máximo que é igual ao módulo do campo elétrico. Vamos agora pensar numa outra situação. Suponha que esse deslocamento seja feito de maneira a ser perpendicular à linha de campo. Ou seja, o campo elétrico está aqui, o meu deslocamento se dá a 90 graus em relação ao campo. Se a gente olhar a expressão, ΔV vai ser menos campo elétrico, ΔL, menos o módulo de E,
ΔL cosseno de π sobre 2 e é zero. Significa que, se isso é zero, a taxa de variação de potencial que eu observo quando eu ando nessa direção perpendicular, sempre perpendicular ao campo elétrico, né, é nula também. Não quer dizer que o potencial é zero, significa que ele não varia. Se ele não varia, ao longo dessa linha, que é sempre traçada perpendicularmente à orientação do campo elétrico, todos os pontos estão no mesmo potencial. Vocês já conhecem isso, vocês fizeram uma experiência com Cuba, no qual vocês levantaram essas linhas, chamadas linhas equipotenciais. Moçada, o Zoom tá avisando que nossa pequena reunião aqui termina. Assim que cair, eu vou levantar uma nova reunião e colocar o convite lá no Moodle, tá? Então, vocês aproveitam para dar uma respirada, tomar uma água, fazer um pequeno intervalo de 5, 6 minutos e a gente volta, ok? Vamos lá. Então, quando eu ando perpendicular ao campo elétrico, eu estou sobre uma linha equipotencial. Isso revela muito, né, a respeito do campo elétrico. Tá? Claramente, a relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico, né, pode ser expressa matematicamente. Né? E é expressa através de uma derivada desse potencial. Nós vamos escrever essa relação da seguinte maneira. O campo elétrico, ele é menos o gradiente do potencial. Então, eu estou introduzindo aqui um novo operador, chamado gradiente. Note que o gradiente, eu uso o velho operador que vocês já conhecem, que é o operador nabla. Lembram desse operador quando a gente estudou divergência? Né? A gente viu divergente? Então, este operador vetorial, cujas componentes do campo são derivadas parciais, é aplicado sobre a função potencial campo elétrico. Essa função é um escalar. Isso aqui é um vetor. Portanto, esse produto aqui, ó, não é um produto escalar. Né? Não poderia ser porque eu não tenho dois vetores. Eu estou aplicando um operador vetorial sobre uma função escalar. E o resultado disso, né, se eu tomar o sinal negativo do resultado disso, eu vou ter a expressão do campo elétrico. Isso é sensacional, turma. Você não percebeu ainda, né, o que isso vai representar para a gente. Né? Se eu souber o potencial, se eu conseguir conhecer a distribuição de potencial, eu posso inferir qual é o campo elétrico. Eu não estou mais calculando o campo elétrico a partir da carga pontual, a partir da distribuição linear, a partir da distribuição superficial ou da distribuição volumétrica de cargas. Essas coisas a gente não sabe. Mas potencial eu sou capaz de medir. Né? Eu sou capaz de ir lá com instrumentação e registrar. E a partir do conhecimento do potencial no espaço, eu sou capaz de determinar qual é o campo elétrico. E aí a coisa inverte. Se eu sei o campo elétrico, eu sei, por exemplo, a densidade de fluxo. Né? Eu sei uma série de coisas que vão ser úteis e importantes para mim. Em coordenadas cartesianas, né, o gradiente do potencial é descrito aplicando o operador nabla sobre a função potencial escalar. Então, eu vou simplesmente aplicar isso. Então, na hora que eu aplico isso sobre V, o que eu tenho? A derivada da função escalar potencial em x a x. A derivada da função potencial escalar em y a y e a derivada de v em z. Se eu pegar e multiplicar isso por menos 1, isso dá exatamente o campo elétrico em coordenadas cartesianas. De forma análoga ao que a gente fez em outras ocasiões, eu vou escrever também em coordenadas cilíndricas. O gradiente do potencial em coordenadas cilíndricas também vai ser utilizando o operador nabla, só que o operador nabla é expresso em coordenadas cilíndricas. Então, eu vou ter dv de ρ a ρ, aqui eu tenho 1 sobre ρ dv de φ a φ, mais dv dz a z. Tá? Veja que é invariante aqui também, do cartesiano para o cilíndrico na componente em z. Finalmente,
Em coordenadas esféricas, a derivada do meu potencial em relação a R, mais 1 sobre R derivada do potencial em relação a θ, mais 1 sobre R seno θ derivada do potencial em relação a φ, vão ser as componentes AR, Aθ e a φ. Multiplique por menos 1 e essas serão as componentes do campo elétrico ER, Eθ e Eφ. Então, a importância de conhecer o campo elétrico, o potencial elétrico, é que ele é uma chave para que eu determine o campo elétrico. Isso é exatamente o oposto que a gente fez até o momento, né? A gente sempre pegou a fonte do campo e calculou o campo. Sempre fez isso, né? Nunca foi diferente. Dessa vez, eu vou usar o campo escalar para obter o campo elétrico. Se eu tenho o campo elétrico, eu posso calcular a densidade de fluxo. Se eu tenho a densidade de fluxo, eu posso usar o divergente e calcular a densidade volumétrica de carga. Vocês perceberam o caminho sendo a linha de raciocínio agora oposta? Eu estou agora indo do potencial até chegar na distribuição volumétrica de cargas. E assim é o que é feito o uso da função escalar potencial. O nosso último slide aqui são os exercícios que eu quero propor para vocês, também do capítulo 4, referente à aula de hoje, né? Eu escolhi na lista de exercícios ali alguns bons exercícios, o 4.15, 4.20, 4.21 e 4.24, né? Então, e nesse momento eu interrompo aqui e eu gostaria de falar agora dos exercícios da aula passada, né? Vocês conseguiram fazer os exercícios? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Se eles quiserem usar o chat, não quiser falar com voz, fiquem à vontade, tá? Alguém teve dúvida naqueles exercícios? Porque se vários tiverem dúvidas aí, talvez uma próxima aula eu faça uma aula somente comentando esses exercícios que eu propus na aula passada e mais os exercícios da aula de hoje. O que vocês acham? É necessário ou a gente toca com a teoria? Aí agora é com vocês. Ok, ok, a Fernanda quer, também o Jefferson. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um compromisso. Eu vou preparar todos aqueles exercícios e fazer eles passo a passo para vocês aqui, usando esse mesmo sistema, tá? Em compensação, vocês também têm o compromisso de tentar fazer, senão não dá certo, gente, senão fica estranho, tá? Tá combinado? Que é combinado não é caro. Ok? Então tá ok, gente. Então, basicamente, eu estou chegando agora no final da aula, né? Não sei se a gente precisa abrir mais um, eu posso até abrir para poder conversar com vocês. Estamos conectados ainda? Sim, ok. É que aqui mudou aqui a interface. Então, acho que eu não vou nem precisar abrir a próxima sessão. Aproveitem esse tempo, esse horário, está tudo fresquinho. Peguem o livro, tá? E mãos à obra, gente. Então, espero vocês na terça-feira, né? Tenham o material na mão, papel, tudo, que aí eu vou comentar exercício a exercício, ok? Então, tenham um ótimo resto de dia. Vejo vocês terça-feira que vem. Dúvidas, qualquer coisa, manda aí informações que eu vou estar aqui atento no Moodle, né, hoje, amanhã, com toda certeza, tá? Então, valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.